Vejamos então a resposta. Ele começa com uma afirmativa que eu acho muito curiosa. Ele diz assim: posto a pergunta já esteja respondida pela doutrina espírita, vamos responder para a instrução de todos. Esta afirmativa dele é curiosa porque, de fato, isso já está respondido nas obras que ele escreveu. Aliás, essa resposta já está dada em O Livro dos Espíritos. Só que, às vezes, a gente não consegue ler a resposta sintética, bem construída, filosoficamente bem fundamentada, como está lá em O Livro dos Espíritos. Então, agora, como educador, ele vem, vamos responder para a instrução de todos. Graças a Deus que ele não parou ali, que ele podia ter parado assim. Posto a pergunta já está resolvida, e ponto. Mas ele vem nos ajudar. É muito comum isso na Revista Espírita. Ele, às vezes, responde uma questão, afirmando que ela já está respondida, mas ele vem ajudar o leitor, procurando fazer esclarecimentos. Vejamos, então. Ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações da alma. Por que ele começa assim? Porque esta é a resposta de O Livro dos Espíritos. Ignoramos como são as primeiras encarnações da alma. E esta ignorância não vem apenas nossa, de espíritos imperfeitos, mas ela está presente mesmo nos bons espíritos. Então, quando Kardec indaga aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, sobre essa lembrança, a afirmativa é: ignoramos. Então, a resposta poderia parar aqui. Ignoramos. Não sabemos como acontecem as primeiras encarnações dos espíritos. Por isso, a nossa dificuldade em entender a própria origem dos espíritos. Se somos, como pensam alguns, a elaboração, o desenvolvimento, a evolução do princípio inteligente dos animais, se somos, como pensam outros, um espírito, um princípio inteligente que foi criado independentemente por Deus, que nada tem a ver com o princípio inteligente dos animais, ignoramos. Nossa origem é uma incógnita, uma dúvida, que não temos resposta. Mesmo hoje, passados 150 anos, nós ainda não temos segurança de qual deve ser a resposta sobre as nossas origens. Os espíritos puros, que talvez saibam a resposta, não conseguem respondê-la para nós. Certamente nós não temos ainda os conceitos, as ideias que se desenvolvem no interior das ciências e das filosofias para que a resposta possa ser dada. Não é que é um mistério que não pode ser revelado. Não é isso. Não há numa ciência mistérios que não podem ser revelados por alguma questão de autoridade, porque Deus não quer, nada disso. Muitas vezes algumas perguntas não podem ser respondidas devido à nossa incapacidade de formular a resposta. Quando um espírito vai responder uma indagação, ele precisa respondê-la utilizando de ideias, de conceitos que estejam na mente das pessoas. Então, se a resposta exigir ideias novas, conceitos novos que não são reproduzíveis, construídos a partir dos conceitos que nós temos, a resposta não pode ser dada. Eu costumo dar como exemplo disso, e aqueles que me acompanham já ouviram esse exemplo. Se você fosse para uma tribo isolada, lá da Amazônia, como descobriram agora, uma tribo isolada, e você caísse lá e tivesse que explicar para um membro da tribo o que é um celular. Experimenta. Experimenta você cair numa tribo que só tem arco e flecha, que não conhece roupa, não conhece o metal, o plástico. Imagina como você descreveria para eles um celular. Você não poderia nem descrever o material de que é feito, porque um plástico, um metal, eles não têm ideia do que seja. Então, se você falar algo que fala à distância, talvez ele imaginasse um papagaio que você fala para ele, ele sai voando e fosse lá para outra tribo reproduzir o que você falou.
Você não conseguiria fazê-lo entender o que é um celular. Então a impossibilidade não é sua, que você não sabe o que é um celular. Você sabe. Você não tem a condição de fazê-los entender o que seja um celular. Eles não têm os conceitos, ele não tem um conceito de plástico, de metal, de onda eletromagnética, de comunicação à distância, o conceito de circuito integrado, de transistor, de processador, de chip, de microchip, imagina, de memória. Você não conseguiria, você ia tentar usar o que eles possuem lá de informações e você ia chegar à conclusão de que é melhor não falar, porque eles iam entender provavelmente com um papagaio que sai de um lugar e vai falar no outro. Eles iam fazer uma loucura, uma confusão tremenda e cada um inventaria o que você chamou de celular. Então, você tem uma impossibilidade real, que a gente diz uma impossibilidade epistemológica, faltam os conceitos, as ideias, faltam conhecimentos prévios que são necessários para que aquele novo conhecimento possa ser estruturado. O novo se constrói por combinações, evoluções, ajustes do velho. Se o velho não é suficiente para essas combinações, esses ajustes, o novo não acontece. É por isso que ideias novas são construídas em cima de ideias antigas num processo de evolução, de combinação. E quanto mais longe é o tempo de distanciamento entre uma ideia nova e a antiga, mais difícil. Então, para chegar ao celular, muitas ideias, muitos conceitos surgiram antes. Aquela tribo não passou pelo nosso processo conceitual evolutivo. O que é um metal, o que é um circuito, o que é um transistor, o que é uma onda eletromagnética. Isso foram 1000 anos, 2000 anos de cultura que separam uma civilização da outra, impossibilitando a explicação de algo simples, como um celular para uma tribo isolada da Amazônia. Então vocês imaginam quando às vezes se pergunta a um espírito sobre as origens e eles não dizem, eles falam, Deus não permite, não sabemos, a gente fica achando que eles estão escondendo por conta daquele nosso hábito da Idade Média do mistério. Isso é mistério divino, como se Deus proibisse. Não é isso, é a impossibilidade da explicação por parte de quem está ouvindo. Ele não tem os conceitos, as ideias, para que ele pudesse entender a explicação. Então, a informação de O Livro dos Espíritos é: não sabemos como se dão as primeiras encarnações da alma. Ah, mas o Espírito tem que dizer. Não é que ele tem que dizer, ele não pode dizer. Ele não consegue dizer de tal maneira que a gente sequer entendesse do que se trata. E eles não vão perder tempo. Se você chegasse lá para uma tribo selvagem e dissesse assim, trata-se de um aparelho que é receptor e emissor de ondas eletromagnéticas. Imagina, o cara não sabe nem o que é aparelho, transmissor de onda, imagina, seria de uma inutilidade absoluta, eles ouviriam esse som e mesmo que ouvissem o som das palavras nas línguas deles, caso fosse possível encontrar palavras correspondentes nas línguas deles, o que seria absolutamente impossível também, porque você teria que cunhar termos na própria linguagem dele, você daria não seria absolutamente inútil. Você não conseguiria produzir nada que fizesse sentido para eles. E caso você conseguisse produzir algum sentido, eles interpretariam como algo do tipo um papagaio que saiu voando de um lugar para o outro, ou seja, totalmente inútil, não serve para nada. Então os espíritos não perderiam tempo de dar uma resposta que seria absolutamente inútil, porque ela não poderia ser compreendida por nós. Então, essa questão de não saber é verdade, não sabemos. Temos que aguardar o progresso tecnológico, científico, filosófico, para que, quem sabe, tenhamos os conceitos, as ideias, no futuro adequadas para entendermos o processo das primeiras encarnações. Então, o que vai fazer agora Kardec? Bom, se você me pergunta sobre as primeiras, não sabemos. O que ele vai fazer agora, como professor? Mostrar que a proposta apresentada pelo leitor é ilógica, é ruim, não serve. Então, isso ele vai fazer agora, mostrando, olha, esses exercícios de tentar imaginar como se dão as primeiras encarnações, são exercícios de raciocínio, mas que você pode encontrar em muitos deles contradições, problemas. Por isso a resposta não pode ser dada.
Porque se houvesse uma resposta que não tivesse contradições e problemas, os espíritos a teriam dado. Então, o que vai fazer agora para nos ajudar a refletir, a desenvolver o bom senso, a lógica, a reflexão dentro da doutrina espírita, que vai fazer Kardec? Vai mostrar as contradições, os problemas, os equívocos que comete o leitor com a sua proposta. Ou seja, a sua proposta está ruim, ela não dá conta de responder o que ele pretendeu responder. O que a gente já sabia, porque se os próprios espíritos superiores ignoram ou são incapazes de dizer, não seria um exercício simples desse que daria uma resposta satisfatória. Então, ele já deu a resposta, agora ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações da alma. E a expressão absolutamente é fundamental, é uma ignorância mesmo. Não se trata de alguma coisa que pode ser facilmente resolvida. É uma ignorância radical, que um dia, talvez, a gente consiga a resposta. E mesmo assim, eu tenho que deixar esse talvez. Porque suponhamos que a resposta só possa ser alcançada num estado de espírito puro. Então, meu filho, esqueça. Você só vai ter resposta quando virar espírito puro. Então, vai ser daqui a alguns milhões de anos, se a gente andar para frente, porque a maioria de nós já está repetindo o mundo de provas e expiações por pelo menos a segunda vez. Porque fomos expulsos, como diz Santo Agostinho, de mundos de provas e expiações e viemos para cá. Então, nós já estamos repetindo experiências há milhões de anos. Então, se for só o espírito puro que é capaz de compreender e entender a resposta, então, esse absolutamente é forte demais mesmo. Não adianta a gente insistir enquanto espíritos imperfeitos. É um dos princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. O que aqui significa? É preciso entrar no nível da divindade. Para isso, eu preciso ser um espírito puro. A resposta, tudo leva a crer que essas questões sobre as origens, sobre como Deus deu origem ao universo, como o espírito se originou, são questões que só poderão ser compreendidas num futuro muito distante do que a gente se encontra hoje. Apenas sabemos, aí ele vai dizer, bom, embora eu não tenha uma resposta definitiva sobre como comecei, eu posso dizer algumas coisas que são possíveis de serem ditas. Apenas sabemos que são criados simples e ignorantes, tendo todas, quer dizer, todas as almas, assim o mesmo ponto de partida, o que é conforme à justiça. Então sabemos que todos tivemos o mesmo ponto de partida, somos criados simples e ignorantes, ele vai tentar explicar um pouquinho o que significa essa simplicidade e essa ignorância, mas isso como um princípio lógico, se há justiça, Deus não poderia ter nos criados diferentes, porque a diferença seria atribuída a Ele e não ao nosso mérito, ao nosso esforço. E o que consiste a justiça? No mérito, na conquista pelo próprio mérito. Esse é o princípio fundamental da justiça. Só há justiça quando eu sou responsabilizado pelas minhas escolhas, pela minha aprendizagem, pela minha decisão. Portanto, por justiça, eu tenho que ter sido criado simples e ignorante como todos os outros espíritos. Não posso ter recebido de início uma diferença. Porque aí eu podia dizer, Senhor, o Senhor botou aquela diferença para melhor no João. Aí o Cosme ficou com essa diferença para pior. Então agora o Senhor vem reclamar que o Cosme está demorando mais do que o João? O João já está lá, espírito bom, e o Cosme permanece imperfeito. O Senhor está querendo colocar a culpa em mim? Não, foi aquela diferença que o Senhor deu lá que está fazendo diferença. Então, a justiça diz, não pode haver diferenças na origem. Aí você tem um problemão. Se não há diferenças na origem, como as diferenças se fizeram? Olha a grave questão filosófica que se coloca. Como as diferenças se fazem quando não há diferenças na origem? É um problemão que nós temos que enfrentar um dia e conseguir uma explicação adequada. Então, Kardec vai agora colocar aquilo que sabemos, deixando claro o que não sabemos. Então, sabemos que são criados simples e ignorantes. O que sabemos ainda é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco, após numerosas evoluções na vida corpórea. Olha que afirmativa especial.
Aqui ele já começa a caminhar no sentido de mostrar uma contradição ou um problema na resposta do leitor. Porque o leitor imagina assim, eu tenho na primeira vida, eu venho, adquiro, aprendo e na segunda eu já estou fazendo escolha. Ele está supondo que numa existência só o indivíduo já adquire livre-arbítrio. Então Kardec está mostrando, pô, isso já é um erro. Nós sabemos que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco após numerosas evoluções na vida corporal. Então eu não sou criado por Deus simples e ignorante, no dia seguinte já estou fazendo escolha. Fazer escolha, que é o que caracteriza o livre-arbítrio, é um longo processo evolutivo do espírito até que o livre-arbítrio se desenvolva. Então, muito parecido na infância, em que a criança demora dias, meses, para poder aprender a fazer escolhas. Então, não é como o indivíduo propôs. Numa primeira vida, eu aprendo, aí na segunda eu escolho. Não, o processo não é assim. Uma vida corporal é insuficiente para o desenvolvimento do livre-arbítrio. Não é, pois, nem após a primeira, nem após a segunda encarnação, que a alma tem consciência bastante nítida de si mesma para ser responsável por seus atos. Talvez só após a 100ª ou a 1000ª. Veja a afirmativa kardeciana, a lucidez, o bom senso. Se fomos criados simples e ignorantes, a simplicidade e a ignorância significa algo como que vazio, que precisa ser preenchido pela experiência aos poucos. E que esse preenchimento, através do conhecimento, da vivência, é um processo longo, que pode durar milhares de vidas. Então, a primeira existência da alma não vai poder ser como quer o autor da resposta. Inclusive na Terra, que vai ser um outro equívoco que Kardec vai mostrar. Não poderia ser, inclusive na Terra, a primeira existência da alma. Dá-se o mesmo com a criança, que não goza da plenitude de suas faculdades nem 2 dias após o nascimento, mas depois de anos. A criança é um bom exemplo desse processo evolutivo da alma, em que ela demora um bom tempo para poder fazer as suas escolhas. Por isso que os pais escolhem por elas. Vocês perguntam para uma criança, você vai comer? Alguém aqui que já foi mãe ou pai, pega um bebezinho de 2 meses e vira para ele, você quer comer? Você quer beber água? Quem decide por ele? Bom, tem 2 anos, você continua perguntando, você vai comer hoje, meu filhinho? Você pergunta para ele se ele vai comer hoje? Então, este processo de tomada de consciência, de experiência, de aprendizagem, é um processo longo, até que o espírito tem liberdade, conhecimento, experiência para fazer suas escolhas, tomar suas decisões. Então, não é na primeira existência que tudo acontece. E ainda, quando a alma goza de livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da inteligência. E mesmo quando ela goza de livre-arbítrio, ela começa a poder fazer escolhas, esta capacidade de fazer escolha cresce a partir, na mesma razão, ou seja, na medida em que o desenvolvimento da inteligência acontece. Então, é um processo lento, gradual, de desenvolvimento da inteligência, de aquisição de experiência, para que o livre-arbítrio vai, aos poucos, sendo desenvolvido. É claro que, durante esse processo, a alma não comete o mal. Porque, para cometer o mal, ela teria que ter consciência da escolha. Ela não comete o mal. Suas escolhas são orientadas e conduzidas pela providência divina, por outros espíritos, pela vida. Então, ela não é responsabilizada. Ela não entra nesta fase num período de provas e expiações. Não, ela não está fazendo expiações aí. Ela está num período de amadurecimento. Só quando ela está desenvolvida o suficiente para poder fazer suas escolhas e tomar suas decisões com conhecimento de causa, é que ela entra no processo de provas e expiações. Então, não são nas primeiras existências que nós estamos em processos de provas e expiações, mas depois de muitas existências que o processo vai acontecendo. Assim, por exemplo, um selvagem que come os seus semelhantes é menos castigado que o homem civilizado, que comete uma simples injustiça. Porque, para um selvagem, aparecer um homem branco, é um animal como outro qualquer,
Vamos experimentar essa carne, vai que vê que seja boa. Né? É como comer um pássaro, como comer um peixe, nenhuma diferença para ele. Ele não tem essa visão de espécie, de humanidade. Ele não adquiriu esse conceito de humano, de ser humano. Esse é um conceito longo para que ele possa desenvolver. Aquilo ali é um bicho, porque ele não pertence à sua tribo, não é da sua família, é um bicho como outro qualquer, como é o crocodilo, a cobra e qualquer outro animal. Então ele vai simplesmente caçá-lo, comê-lo, sem consciência de culpa. Não há nem culpa. E ele não está fazendo nenhum mal por fazer isso. Então, o processo é um processo lento de desenvolvimento. Sem dúvida, os nossos selvagens estão muito atrasados em relação a nós. E, contudo, já estão bem longe de seu ponto de partida. Olha! Quer dizer, claro que quando você pega uma tribo dessa selvagem, está longe de nós, no sentido que não desenvolveu os conceitos que nós já desenvolvemos. E aqui não há nenhum preconceito, tem gente que acha que é preconceito. Não, é verdade. A tribo não faz ciência, não tem os conceitos de humanidade que nós temos, muitas dessas tribos primitivas. Não desenvolveu os conceitos que nós desenvolvemos. No entanto, essas tribos ainda estão longe, muito longe da origem. E não podemos pensar nessas tribos como as primeiras encarnações do Espírito. Estão muito longe. Já encarnaram muitas vezes esses Espíritos para chegarem no estado